Nossa salvação não depende meramente de nosso crer, ela também depende do poder protetor de Deus. Não somos nós que nos guardamos, mas é o poder de Deus que nos guarda. Pela mesma condição que fomos salvos, somos também guardados. A condição para receber é a condição para guardar. É impossível ter uma condição para receber e outra para guardar. É pela graça que recebemos a salvação de Deus, é também pela graça que desfrutamos o guardar de Deus. Se você diz que a salvação é pela graça, mas o guardar é pelas obras, então nunca leu o livro de Gálatas? A Epístola aos Romanos trata especificamente dos pecadores. A Epístola aos Gálatas trata especificamente dos cristãos. Romanos diz que o homem não pode ser justificado por obras, e Gálatas diz que o homem não pode manter sua justificação por obras. Romanos nos diz que os pecadores não podem confiar em obras. Gálatas diz que os cristãos não podem confiar em obras. Romanos nos diz que a justificação dos pecadores diante de Deus nada tem a ver com a lei e com as obras. Gálatas nos diz que a preservação da graça dos cristãos, da mesma forma, nada tem a ver com a lei. Tendo começado no Espírito, estais agora vos aperfeiçoando na carne? Tendo começado pela fé, estais agora vos aperfeiçoando na lei? É isto que diz Gálatas. Portanto, Romanos é para incrédulos e fala do ponto de vista dos incrédulos. Gálatas é para os cristãos e fala do ponto de vista dos cristãos. Se o receber da graça diante de Deus é gratuito, a preservação da salvação diante de Deus também deve ser gratuita. A Bíblia mostra-nos muito claramente que é Deus e não nós aquele que nos preserva. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, disse o seguinte: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preste para revelar-se no último tempo. O último passo da salvação é a redenção na vida do Senhor Jesus. A salvação pode ser dividida em 3 estágios. A salvação abordada neste trecho refere-se à nossa redenção na volta do Senhor Jesus. Mediante a fé, somos guardados pelo poder de Deus para a redenção. Somos nós que seguramos Deus ou é Deus quem nos segura? Somos nós que nos guardamos ou somos guardados por Deus? A Bíblia diz que é Deus quem nos guarda. O guarda do poder de Deus pressupõe que se eu me perdesse, a responsabilidade não seria minha, mas de Deus. Eu falo reverentemente, se nós nos perdêssemos, maior responsabilidade recairia sobre Deus do que sobre nós. Por isso, não devemos ter qualquer pensamento de que os salvos podem perder-se. Falaremos sobre este assunto, talvez em outro vídeo, com mais detalhes. O problema hoje é a salvação. A salvação é algo totalmente relacionado com Deus. Suponha que eu deixe um carimbo com o irmão, pois tenho de cuidar de alguns problemas. Se esse irmão perder meu carimbo, de quem é a responsabilidade? Minha ou dele? É verdade que estou em parte errado por confiar nesse irmão, mas a responsabilidade direta repousa sobre ele, porque confiei meu carimbo a ele. Se eu me entregasse a Deus e mais tarde perdesse a minha salvação, com efeito, eu teria cometido um erro por confiar em Deus. Mas o erro seria diretamente de Deus? Seria Deus quem estaria errado. Somos preservados por causa do poder de Deus. Os que não conhecem a Deus podem dizer que o poder de Deus não seria adequado para nos guardar, mas todo o que conhece Deus tem de se curvar e dizer: nós, que somos guardados pelo poder de Deus pela fé, recebemos definitivamente a salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Pedro estava completamente confiante de que nós a receberemos. Não importa o que aconteça, seremos totalmente salvos.
Por que seremos totalmente salvos? Bem, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, é dito: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tudo que Paulo depositou no Senhor, o Senhor guardará até o dia de sua volta. Portanto, estamos salvos o tempo todo até aquele dia. Muitas vezes penso no que deveria acontecer se um dia eu, Josué Matos, fosse para o inferno. Minha perdição não seria grande coisa. No entanto, para a glória de Deus, sofrer perda seria grande coisa. Para mim, ir para o inferno e perecer não importaria muito, mas para a glória de Deus, a perda significaria muito. Minha perdição não seria importante, mas se eu perecesse, Deus certamente não seria glorificado. Sua glória certamente seria danificada, porque indicaria que Deus não guarda bem. Se eu perecesse, isso aconteceria porque Deus não me guardou bem. Por causa da glória de Deus, todos os que conhecem a Deus e seu poder protetor dirão que não há como perder a salvação de Deus. Graças a Deus por isto, não há possibilidade de perdê-la. A palavra de Deus é mais do que clara a esse respeito. Em relação aos versículos sobre guardar, o que mais gosto é na carta de Judas, nos versículos 24 e 25. Ele é mais peculiar do que qualquer dos outros versículos. Ele nos diz que o nome de Deus é aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador. Que é o nome de Deus? O nome de Deus é aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. O nome de Deus é aquele que é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. O nome de Deus é aquele que é o único Deus, nosso Salvador. Este é o nome de Deus, que é não tropeçar. Que é não tropeçar? Aqui não diz que Deus nos livrará de cair, e sim que Ele nos guardará de tropeços. Cair é deitar no chão, mas tropeçar é somente cometer um deslize. Ele diz que Deus pode guardar-nos de deslizes. Deus não apenas pode livrar-nos de cair, mas pode livrar-nos de deslizes. Nenhum ensinamento da Bíblia pode ter os pecadores como ponto de partida. Todos os ensinamentos devem ter o Senhor Jesus como ponto de partida. Seria terrível se os pecadores fossem tomados como ponto de partida. Mas se o Senhor Jesus é tomado como ponto de partida, as coisas ficarão esclarecidas. Se tomarmos os pecadores como ponto de partida, o problema do pecado se tornará obscuro para nós. Haverá muitas coisas que não consideraremos como pecados. Muitas questões imundas serão consideradas limpas. Muitas questões fracas serão consideradas fortes. E muitas coisas vergonhosas serão consideradas gloriosas. Mas após nos tornarmos cristãos, ainda consideraremos muitas coisas pecaminosas como gloriosas. Entre os que conhecem a Deus, há ainda muitos pecados que não foram julgados. Há ainda muitos pecados que um cristão considera como gloriosos. Se um cristão não tem clareza a respeito da questão do pecado, quanto mais um pecador, há muitos pecados que Deus já julgou no Senhor Jesus, que não nos foram manifestados como pecados quando éramos pecadores. Somente após crermos no Senhor Jesus é que fomos esclarecidos de que eram pecados. Quando éramos pecadores não tínhamos clareza, somente após crermos no Senhor Jesus fomos esclarecidos. Contudo, mesmo os cristãos não são tão dignos de confiança. Há ainda muitas coisas que eles não veem. Quanto a perder a salvação, se considerarmos a questão do ponto de vista humana, nunca veremos coisa alguma. Se considerarmos as verdades da Bíblia do nosso ponto de vista,
Se considerarmos as verdades do nosso ponto de vista, tudo se tornará confuso. Podemos pensar que uma coisa é maior que as demais, somente quando considerarmos as coisas do ponto de vista do Senhor é que teremos clareza. A questão não é se somos capazes ou não de conservar a nossa salvação. A questão é se o Senhor Jesus é ou não capaz de conservar a nossa salvação. A visão adequada é a que provém do Senhor Jesus. Se a preservação da nossa salvação dependesse de nós, não seríamos capazes de conservá-la, nem mesmo por 2 horas, quanto mais por 2 dias. Mas, se é o Senhor Jesus que preserva, mesmo que uma pessoa justa tropeçasse 7 vezes ao dia, ela ainda seria capaz de se levantar. Não somos nós que somos capazes, mas Deus é que é capaz. Se nos voltarmos para nós mesmos, nossos olhos estarão na direção errada. A Bíblia nos diz que devemos olhar em direção a Jesus, que é o autor e aperfeiçoador da fé. O poder protetor é do Senhor e não nosso. Podemos confiar em Deus, pois é Deus quem nos guarda. A questão hoje é: que método Deus está usando para guardar-nos? Hoje temos entregado nossa vida a Deus. Mas como iria Deus guardar-nos até o dia da vinda do Senhor Jesus? Não há outro caminho a não ser Deus ocultar em si mesmo a nossa vida juntamente com a vida do Senhor Jesus. Conforme Colossenses capítulo 3, versículo 3. Quando leio esse versículo, fico tão alegre que posso rir bem alto. Nada pode ser melhor que este versículo. Não sei se muitos cristãos sabem como esse versículo é bom. É impossível perder a vida que Deus nos deu, porque a nossa vida e a do Senhor já estão ocultas em Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.